Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe, eu vou compartilhar aqui agora com você a santa palavra de Deus que vai mudar e transformar a sua vida se você permitir a mudança e a transformação. Eu estou entregando para você conteúdos e significados para a primeira ordenança de Cristo Jesus à igreja, o batismo. Você sabe. Agora eu vou apresentar a você um tema especial, bônus 2. Estudar as Sagradas Escrituras, a Bíblia, é importante. Você sabia? Veja o que precisa ver. Sinta o que precisa sentir e ouça. Nesse momento, Deus quer falar com você. Pense mentalmente. Você sabe porque a Bíblia continua sendo um livro tão importante e tão atual? Quer saber a resposta? Está preparado? A Bíblia é o livro mais importante já escrito. A Bíblia é uma testemunha ocular de acontecimentos históricos de tal magnitude que literalmente mudou o mundo em que vivemos. O que as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia, diz, deveria ser o suficiente para você. Sua confiança é na Palavra de Deus, a Bíblia, e não em suas próprias ideias. Já pensou nisso? A Bíblia diz, para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, 89. A Bíblia diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. A Bíblia diz, eu acredito. Eu fico imaginando, sabe, quando a Bíblia destrava a sua interioridade, ela reconstrói pessoas quebradas e presas em crenças limitantes, procrastinação, vícios e pecados destrutivos. O pecado mata a vontade de ler a Bíblia, de orar e buscar a santificação. Eu fico imaginando, a Bíblia tem transformado o mundo. A Bíblia tem transformado vidas. Como se sente agora? A Bíblia, a palavra de Deus, já transformou a sua vida? O que seria fundamental para você se sentir bem e feliz com essas informações? Eu quero saber a sua resposta.
A Bíblia é infalível. A Bíblia é inerrante. A Bíblia contém uma mensagem transformadora de liberdade. A Bíblia apresenta a figura mais importante da história, o Filho de Deus, Cristo Jesus. A Bíblia é o livro mais exato de todas as épocas. A Bíblia liberta o ser humano de hábitos indesejáveis, pensamentos destrutivos e sentimentos negativos. Você sabia? É impossível escravizar mental ou socialmente um povo ou uma pessoa que lê, medita, estuda e ama a Bíblia. Os princípios da Bíblia são a base da liberdade humana. Gostou do resultado? A Bíblia te ajuda a acessar estados mentais de alto desempenho. A Bíblia te ajuda a ter uma atitude sistêmica, ecológica e congruente em todas as áreas da sua vida e a controlar suas emoções negativas e potencializar as positivas. Se concentre aqui agora nesse ponto específico. Deus é o autor da Bíblia. E ele usou pessoas especiais para escrevê-la. A Bíblia atual, autêntica, confiável. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. A Bíblia singular em sua formação. Na verdade, a Bíblia é uma pequena biblioteca formada por 66 livros. A Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 autores diferentes durante um período de mais ou menos 1500 anos. A Bíblia é um livro de uma unidade impressionante, com coerência do início ao fim, Gênesis, Apocalipse, tendo um tema comum e falando de uma pessoa central, o Filho de Deus e Messias, Cristo Jesus. Como se sente agora? A Bíblia é o único livro nos quais milhares de profecias se cumpriram literalmente. Suas profecias realizaram-se nos mínimos detalhes durante a história. Locais e datas mencionados nos relatos da Santa Bíblia foram confirmados. Gostou do resultado? Quer saber mais? A Bíblia singular em seus efeitos. Nenhum outro livro além da Bíblia transformou a vida de tantas pessoas para melhor. Você sabia? A Bíblia é um livro honesto e mostra o ser humano como ele é. A Bíblia nos mostra a razão de viver e coloca-nos diante de um alvo, a salvação de nossa alma. Com a Bíblia entendemos a origem e o futuro da criação e da humanidade. A Bíblia lança luz sobre nossas dúvidas. A Bíblia coloca esperança diante de nossos olhos e fala de Deus e de seu Filho Cristo Jesus e ainda mais da eternidade.
como nenhum outro livro jamais poderia fazer. Você sabia? A Bíblia, singular em sua confiabilidade. Nenhum livro de toda a literatura universal pode ser documentado de maneira tão impressionante no que diz respeito ao seu estado ou ao seu texto original. E nenhum outro livro apresenta uma tão farta profusão de provas de sua autenticidade. Achados de antigos escritos nos dão a certeza de que temos em mãos a Bíblia com a mesma mensagem que os cristãos da igreja primitiva. A Bíblia satisfaz plenamente, sabe? Quando você realmente começar a obedecer e praticar a Bíblia, logo verá sua transformação. Quer saber mais? Permita-me mostrar um pensamento. Já parou para pensar como seria a sua vida se a Bíblia não existisse? Como se sente agora? Se concentre nesse ponto específico. Há muitas pessoas vivendo hoje sem se importar com a Bíblia. É como se para essas pessoas a Bíblia não faz diferença. Sem este livro, a Bíblia, o mundo ocidental e uma boa parte do mundo oriental seriam completamente diferentes hoje. Você não saberia lidar com os problemas do dia a dia. Suas perguntas sobre quem é Deus, quem é você e qual o objetivo da vida e o que vai acontecer no futuro ficariam sem respostas. Quando você realmente começar a perceber que sem a Bíblia o cristianismo seria apenas uma religiosidade vazia. Essa seria uma situação desesperadora. Você concorda? Mas eu tenho uma grande e boa notícia. Quer saber? Eu e você somos bem-aventurados. Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia. E Ele, Deus, nos garante que a mensagem da Bíblia vai durar para sempre. A Bíblia é o mais valoroso entre todos os livros que já foram impressos. A Bíblia é a âncora mestra de nossas liberdades. E quando você realmente começar a ler, amar, meditar, estudar a Bíblia, logo vai praticá-la e você vai se aprofundar em sua nova versão através da Bíblia. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fez novo. Você acredita? Eu acredito em 2 Coríntios 5,17. A Bíblia diz: eu acredito. Uma pessoa que se privou do conhecimento da Bíblia, privou-se da melhor coisa que existe no mundo. Você se lembra da última vez que leu a sua Bíblia? O que você focaliza se expande. Como se sente agora?
Qual foi a última vez em que você se sentiu animado com os significados e conteúdos transformacionais registrados nas páginas da Bíblia? Aqueles que conhecem a Bíblia não deveriam estar surpresos com o estado atual do mundo e do homem. É impossível governar perfeitamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. A inteira esperança do progresso humano está em depender do cultivo contínuo da influência da Bíblia. Já pensou nisso? Algumas pessoas foram convencidas de que a sua condição é desesperadora, que o mundo se acha em condição desesperadora e que possui problemas que não conseguem resolver, carregam cargas pesadas, muito pesadas, e que as suas relações familiares se encontram embaraçadas. E eu fico imaginando de que maneira você pode superar essas crises. Comece agora mesmo, com a ajuda da graça abundante e fiel da Bíblia. A Bíblia não é um livro simplesmente. A Bíblia é um ser vivo que tem o poder de conquistar e salvar a sua alma. Você sabia? Quer saber mais? Billy Graham certa vez disse: eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Não existe nenhum livro que tenha tanta variedade como a Bíblia, nenhum que tenha tanta sabedoria concentrada. Quer se tratem de leis, negócios, moral. Quem busca orientação na Bíblia pode olhar dentro de suas páginas e encontrar luz para a sua vida, somente na Bíblia. Você sabia? Pense nobremente para nobremente viver. Abraham Lincoln disse: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Toda boa parte do Salvador do mundo, Cristo, nos é transmitido mediante este livro, a Bíblia. Uma pessoa poderia ter vontade de conhecer uma coisa: o caminho para o céu. O próprio Deus dignou-se a ensinar o caminho. Ele o escreveu em um livro. Dá-me este livro a qualquer preço. Dá-me o livro de Deus, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia e sempre a Bíblia. Como se sente agora? Você pode afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus e nenhuma ideia humana, por mais certa e bela que seja, é mais perfeita do que ela. Já pensou nisso? Sim, sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Dispensá-la então é dispensar o próprio Deus.
Cristo Jesus, quando ensinava o povo, citava as Escrituras Sagradas, a Bíblia, como sendo a palavra de seu Pai. A Bíblia diz em João 14:10, as palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. A Bíblia diz, eu acredito. Você acredita? Cristo Jesus é o Filho de Deus e ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito. Em qualquer tempo e cultura, quando as pessoas ouvem a Bíblia, vidas mudam. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nenhum outro livro tem tão grande impacto no mundo. Palavras tão poderosas assim não podem ser apenas invenção humana. A Bíblia diz a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24. A Bíblia diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz, eu acredito. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Hebreus capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Salmo 139, 17. Como se sente agora? A Bíblia diz, eu acredito, e você acredita? Você vai se sentir confortável em saber que precisa da palavra de Cristo Jesus para se sentir confiante. Mas depois de ouvir a sua palavra, a Bíblia, você se sente capaz de agir? Já pensou nisso? A Bíblia diz em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Foi assim naquele tempo, registrado nas histórias da Bíblia. Continua assim em nossos dias. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Pense nobremente para nobremente viver. Quer saber mais? Disse Cristo Jesus, o Filho de Deus, que queres que eu te faça? Lucas 18, 41. Queres ser curado? João 5, 6. Vai e não peques mais. João 8, 11. Crês tu no Filho do Homem? João 9, 35. Quero, fica limpo. Mateus capítulo 8, versículo 3. Já pensou nisso? Disse Cristo Jesus, eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10, 19. Disse Jesus Cristo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Disse Jesus Cristo,
Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 20, versículo 21, a Bíblia diz: eu acredito. O caso do cego em Jericó, e Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Marcos 10, 51. Como se sente agora? Um dia, Cristo Jesus, o Filho de Deus, encontrou um homem na sinagoga que tinha a mão ressecada. Cristo Jesus simplesmente lhe disse: estende a tua mão. Ele falou a palavra. Em obediência à sua palavra, a mão ressecada ficou completamente curada. Marcos capítulo 3, versículos 1 a 5. Um leproso veio a Cristo Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Cristo Jesus disse-lhe: quero ser limpo. Ele falou a palavra e a lepra desapareceu. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 3. Você sabia? Cristo Jesus disse ao paralítico ao lado do tanque de Betesda: levanta-te, e o homem levantou-se. João capítulo 5, versículos 7 e 8. Cristo Jesus disse aos cegos: vê, e os cegos enxergavam. Mateus 9, 27 a 30. Cristo Jesus disse aos surdos: ouça, e eles ouviram. Marcos 7, 32 a 35. Cristo Jesus disse aos demônios: saiam, e eles obedeceram a sua palavra e saíram. Mateus 9, 32 e 33, a Bíblia diz: eu acredito. Cristo Jesus falou a palavra aos ventos e à onda do mar: acalma-te, emudece, e o vento cessou e a tempestade acabou. Marcos 4, 39. Agora que você aprendeu isso, você vai se aprofundar mais e mais na santa palavra de Deus, a Bíblia, meditando, ouvindo, estudando, amando e guardando-a em seu coração. Não há necessidade de você imaginar uma simples solução através da Bíblia. Uma pessoa é capaz de ler esse livro, a Bíblia. Eventualmente, você lerá a Bíblia outra vez. Se concentre aqui agora nesse ponto específico. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem poder, é viva e eficaz. Você sabe como ser animado por esta palavra que é viva e eficaz em dias de lutas. Já pensou nisso? Quer saber a resposta? Está pronto para ouvir? Pela graça de Cristo Jesus e através da Bíblia, você verá muitas coisas. A Bíblia vai falar com você. Você agora vai ouvir alguns aspectos importantes da palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é eterna. A Bíblia produz em você a fé que agrada a Deus. A Bíblia tem poder para revelar o seu comportamento e motivação. Você sabia? Ouça agora as características da Santa Palavra de Deus. A Bíblia, viva e eficaz, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra
até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz: eu acredito. Viva! O apóstolo São Pedro ensina que a palavra de Deus é viva, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. A Bíblia tem vida própria que emana de Deus. A Bíblia produz vida. Vida a quem se alimenta dela. Você está se alimentando todos os dias da santa palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é o seu manar diário. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 4. A Bíblia é eficaz. A palavra de Deus, a Bíblia, produz muito com qualidade. Você sabia? A Bíblia tem poder e garante firmeza e segurança. Como se sente agora? A Bíblia é verdadeira. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. A Bíblia é o fundamento da fé, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A Bíblia é eterna e imutável. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35, disse Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, diz o apóstolo São Pedro em 1 Pedro 1,25. A Bíblia diz: eu acredito. Ouça agora. A palavra de Deus, a Bíblia, opera em você. Purificação. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. A Bíblia opera em você e exerce em você uma lavagem espiritual eficiente para a santificar, purificando-a. Uma lavagem da água pela palavra. Efésios capítulo 5, versículo 26. A Bíblia opera em você regeneração, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Como se sente agora? Se sente incrivelmente bem com a palavra de Deus, a Bíblia? Quer saber mais? A Bíblia opera em você cura completa, física, mental, espiritual e emocional. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou de sua destruição. Salmo 107, 20. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías capítulo 53, versículo 11. A Bíblia diz: eu acredito. Se concentre nesse ponto específico. Quer saber mais?
a integridade da palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é fiel e digna de toda aceitação. 1 Timóteo 1,15. A Bíblia merece a vigilância de Deus. Jeremias 1,12. Deus considera o valor da sua palavra num grau muitíssimo elevado. Salmo 138, versículo 2. Você sabia? O que é a palavra de Deus, a Bíblia? Quer saber? A Bíblia é a verdade. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Disse Jesus Cristo. A Bíblia não apenas fala a verdade, como também é a própria verdade, Cristo Jesus. A Bíblia é inspirada por Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, diz o apóstolo São Pedro em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Eu acredito. A Bíblia é útil. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Disse o apóstolo São Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. A Bíblia diz: eu acredito. Como se sente agora? O que se deve fazer com a Bíblia, a palavra de Deus? Quer saber? Examinar. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39, disse o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias. O que se deve fazer com a Bíblia? O que se deve fazer com a Bíblia? Manejar bem. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. A Bíblia diz: eu acredito. O que se deve fazer com a Bíblia? Habitar em nós. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A Santa Bíblia diz: eu acredito. O que se deve fazer com a Bíblia? Examinar, manejar bem, habitar em nós e praticar. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. Se concentre aqui agora, nesse ponto específico. O poder da palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus permanece firme nos céus. A palavra de Deus, a Bíblia, é criadora. A palavra de Deus, a Bíblia, sustenta a criação. A palavra de Deus, a Bíblia, tem o poder de outorgar vida. É por essa razão que o próprio Cristo Jesus, o Filho de Deus, é chamado o Verbo da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos,
o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. 1 João capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz, eu acredito. A palavra de Deus, a Bíblia, também libera graça, poder e revelação, por meio dos quais os cristãos crescem na fé e na sua dedicação a Cristo Jesus, o Messias, como discípulos e noiva de Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia, é a arma que o Senhor Jesus Cristo nos proveu para lutarmos contra Satanás, o diabo, o grande dragão vermelho e a besta e o falso profeta. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ainda mais, os cristãos, a igreja, vence o diabo pelo testemunho de Jesus Cristo e pelo sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Você sabia? Veja aqui agora a sua atitude diante da santa palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia descreve em linguagem clara e inconfundível como você deve proceder quanto à palavra de Deus em suas diferentes expressões. Você vai ouvir a Bíblia e procurar compreendê-la com a ajuda do Espírito Santo. Você vai louvar no Senhor a palavra de Deus. Você vai amar a palavra de Deus, a Bíblia, e dela fazer sua fonte de alegria e deleite. Você precisa aceitar o que a palavra de Deus, a Bíblia, diz e ainda mais, ocultá-la nas profundezas de seu coração e de sua mente. Você vai confiar na Bíblia, a palavra de Deus, e colocar a sua esperança em suas promessas magníficas e extraordinárias. Acima de tudo, você precisa obedecer ao que a palavra de Deus, a Bíblia, ordena e viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Deus conclama os que ministram, os que pregam a santa palavra de Deus, a Bíblia, a manejá-la corretamente e a pregá-la fielmente. Todos os cristãos são convocados a proclamarem a santa palavra de Deus, a Bíblia. Você sabia? Você ouviu parte 2. Estudar a Bíblia é importante. Aqui agora você pode pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, meditar na sua Bíblia, estudar a sua Bíblia, para você crescer como Deus quer que você cresça na presença dEle. Quer fazer isso aqui agora? Ainda mais, você pode ouvir a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Você pode ouvir estudos bíblicos, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Como se sente agora? Você já entregou a sua alma para Cristo Jesus, o Messias? Você quer que Jesus Cristo, Filho de Deus, salve a sua alma? Você quer que Jesus Cristo, Filho de Deus, perdoe seus pecados? Ainda mais que Ele dê a você a justificação pela fé? Você quer que Jesus Cristo escreva o seu nome no livro da vida? Se você quer isso,
Você precisa pedir ao Senhor perdão dos seus pecados, confessá-lo com seus lábios e crer em seu coração que Ele pode salvar a sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Você vai agora amar, estudar, meditar e guardar a palavra de Deus em seu coração e mente para não pecar, e vai viver em santidade de vida através da santa palavra de Deus, a Bíblia.